Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso Frater Joana. É com muita alegria que mais uma noite nós estamos reunidos, em nome de Jesus, para estudarmos um pouquinho da série psicológica de Joana de Ângeles, né, que tanto nos ajuda, que tanto nos consola. E hoje nós teremos a meditação, o Marquinho vai fazer para a gente. Na sequência, o Júnior vai apresentar 2 capítulos do livro Desperte e Seja Feliz, que é Diante da Luta e Arrependimento e Reparação. São 2 temas excelentes, muito interessantes. E na sequência, a Ilma vai apresentar para a gente um capítulo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. O capítulo se chama Convidados e Aceitos. Também um capítulo muito legal, muito bom. A gente aconselha aí a leitura. Então, eu passo a palavra para o Marquinho, para ele fazer a nossa prece e iniciar a nossa meditação. Boa noite a todos. Então, eu convido para que juntos elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, misericórdia, e a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando que nos inspire, nos oriente no trabalho dessa noite, para que nossos pensamentos e nossos sentimentos estejam conectados, né, aos conceitos que serão repassados, que estejamos permeáveis a absorção desse conteúdo, né, para que consigamos colocar em nossa vivência diária, em nossa alteração de propósito e de rumo em nossa vida. Em seu nome, Senhor, nós agradecemos a oportunidade e damos início ao trabalho. Assim seja. Então, dando início à nossa meditação, eleja uma postura que não se faça pesada, cansativa ou constritora. Alinhe a cabeça, o pescoço e a coluna. E vamos focar a nossa atenção na nossa respiração. Inspire e expire. Inspire, expire. Inspire e expire. Inspire o ar com a boca fechada. Retenha por 3 segundos e solte com os lábios ligeiramente abertos. Inspire com a boca fechada e retenha por mais 3 segundos. E expire com os lábios ligeiramente abertos. Foque na respiração. Inspire. Expire. Iniciando nosso relaxamento. Repousem as mãos em cima das pernas. Iniciando na concentração pelo nosso couro cabeludo. Relaxando. Concentrando na testa, relaxando os músculos. Concentre-se nos olhos. Relaxe, soltando os músculos. Passe a concentração à face. Relaxe completamente a face, todos os músculos da face. Leve sua atenção ao pescoço e relaxe todos os músculos do pescoço, soltando devagar. Continue descendo a concentração até os ombros. Primeiramente, ombro esquerdo, e relaxando.
ombro direito, descendo, soltando toda a musculatura, braço esquerdo, mão esquerda, braço direito, mão direita, completamente relaxado. Coxa direita, coxa esquerda, relaxando, soltando os músculos. Chegando agora até os pés. Pé esquerdo, até os dedinhos dos pés. Pé direito, até os dedinhos, relaxando toda a musculatura. Nesse momento, com o nosso corpo completamente relaxado, leve sua atenção ao centro da testa, no ponto entre as sobrancelhas. Neste momento, visualize uma paisagem, uma visão encantadora e confortante, e transfira-se para lá. Pode ser uma praia tranquila, um bosque perfumado, um jardim colorido, um regato cantante manso ou um lago espelhado. Montanha altaneira, seja de sua preferência. Uma vez escolhida este local e completamente relaxados, estamos prontos para iniciar a nossa meditação. Enquanto sento aqui, na consciência de quem verdadeiramente sou, minha atenção voltada para dentro de mim, me retraio por alguns momentos. Estou em contato com minha forma original, imortal, sem fim. Eu sou e sempre serei eu. Percebo a importância de estar bem comigo, de cuidar de mim, pois sempre estarei em minha companhia. E na profundidade da percepção de quem eu sou, me transfiro para a dimensão de luz e silêncio. Lanço a minha consciência para o alto e estabeleço contato com o ponto de luz supremo. Meu pai, mãe, amigo, amado, estou na presença de Deus. Neste encontro, há experiência de conforto e segurança. Não preciso fazer nada. Basta simplesmente ser. Os medos e a solidão, as dúvidas, todos estes sentimentos da consciência limitada desaparecem quando abandono minha identidade física, quando me permito ser eu mesmo, atrás das máscaras. Quando deixo o amigo supremo penetrar no espaço de minha mente. Então, a experiência do companheirismo eterno.
Ele é o guia sempre presente. Posso mantê-lo comigo o tempo todo. Quando estou em sua companhia, nenhuma negatividade encontra brecha para entrar. Este é o professor supremo que me mostrou que todas as coisas são como deveriam ser. Ele me ensinou a não dar tristeza, mas também a não tomar tristeza. Me ensinou a amar sem cobranças, de forma livre, desapegada. Não sou dono de ninguém, nem de nada. Tudo existia antes de mim e continuará existindo. O conhecimento esclarece o significado de cada evento. Quando quero, posso manter as situações afastadas. Eu discrimino e escolho o que levarei para dentro de mim e o que deixarei lá fora. Nessa atitude mental, preservo minha energia e, na mesma extensão, continuo a experimentar o amor supremo. Minha vida agora tornou-se mais significativa. Suavemente, vamos retornando à meditação com uma sensação de bem-estar, entendendo que tudo depende de mim. Vamos lentamente movimentando as mãos. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos. Júnior, eu passo a palavra para você para o nosso primeiro estudo. Obrigado. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspire em mais essas reflexões que vamos fazer hoje, nesta noite. Hoje, com o tema do livro Desperte e Seja Feliz. Na verdade, é sempre bom a gente fazer uma reflexão também em cima do título do livro, em cima do título do capítulo, né? Porque tem informações importantes aí para serem observadas, né? Então, o desperte e seja feliz parece que é um chamamento, né? Precisamos despertar aquela impressão que nós estamos dormindo por algumas questões importantes da vida, né? Então, desperte, né? Acorde, observe, analise, para que você seja feliz, né? E a felicidade, naturalmente, é uma felicidade relativa às condições do planeta, né? Às condições possíveis aqui no planeta Terra. Então, nós nos despertando para esses valores, para os valores espirituais, conquistaremos, sim, né, essa felicidade relativa. E o nosso capítulo, a primeira parte, seria Diante da Luta, né? É um capítulo também que o título faz com que a gente reflita, né? Diante da luta, mediante a uma dificuldade, mediante uma situação em que precisamos tomar decisões, que precisamos resolver, diante da luta, como é que nós nos comportamos, né? E que luta é essa? E Joana de Ângeles começa esse capítulo dizendo assim: a luta é um desafio abençoado que a lei do progresso impõe. Então, a luta ela é necessária, né? E progresso é lei divina. Todos vamos ter
que caminhar, todos vamos ter que evoluir. Temos questões a serem desenvolvidas. E as dificuldades, a luta, né, ela é fundamental. Os problemas são importantes para o nosso crescimento. Tudo que ocorre é para o nosso enfrentamento. Nós precisamos enfrentar as adversidades, as dificuldades, os problemas, isso tudo constitui uma grande luta para o nosso desenvolvimento espiritual, intelectual e moral, né? E ela diz mais, há, no entanto, muita luta que se estabelece na Terra. E aí ela faz uma diferenciação. Que luta é essa? Né? Tem uma luta, podemos dizer assim, produtiva, construtiva, né? Contribuindo com a nossa evolução, e tem outras lutas que nos levam a sofrimento, não nos leva à felicidade. Então, diante dessa luta, qual é o nosso comportamento? E ela diz lá, a luta pelos valores transitórios, que perdem o seu significado com a morte. Então, isso é uma luta que traz sofrimento, não traz felicidade, não traz harmonização, não traz equilíbrio. A luta pela agressividade dos maus em predomínio momentâneo sobre os bons, até que a enfermidade e a velhice vençam os dominadores. A luta dos tiranos, que esmagam nações e não logram fugir da consciência culpada. A luta pelos gozos efêmeros e frustrantes, que se transformam em labaredas, assinalando o curso pelas cinzas do já fruído. Então, são lutas essas que comprometem o nosso processo de evolução, dificulta a nossa caminhada, nos traz, sofrimento, e elas existem naturalmente pela falta de compreensão, pela falta de entendimento sobre os objetivos primordiais da nossa vida aqui na Terra, né? A finalidade Então, são lutas que, naturalmente, vão, assim, dificultar, né, a nossa caminhada evolutiva. Mas também existe a luta pela renovação dos sentimentos voltados para o bem, luta pela aquisição de valores imperecíveis que dão sentido à existência física, a luta pela superação de paixões primitivas que pertencem às experiências do passado, a luta pelo aformoseamento do caráter, pela iluminação da inteligência e glória das ações no processo da evolução, a luta pelo autodescobrimento. Então, essa é a luta que nós precisamos, né, desenvolver, né, trabalhar em cima dessas questões, que são lutas que vai fazer com que a gente alcance uma plenitude, alcance o equilíbrio, né? Quando nós já estamos voltados para esse tipo de luta, né, nós já estamos buscando o despertamento, né? E aí a gente volta ao título do livro, Desperte e Seja Feliz. Então, quando nós encaramos essas lutas de aprimoramento, de desenvolvimento e de evolução, então nós estamos construindo um futuro melhor. É uma luta que realmente vale muito a pena. Depois ela diz assim, se lutas, é porque descobriste que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo. Então, se nós já estamos descobrindo as finalidades, né, da nossa existência, os objetivos primordiais, né, de estarmos aqui, o entendimento de que nós não estamos aqui na Terra de passeio, nós nos matriculamos nesse curso chamado Terra. Eu gosto muito de dizer isso, né, para a gente entender bem a nossa realidade. A nossa realidade é essa, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para desenvolver determinadas questões, depois nós vamos voltar. É uma viagem que nós, né, é uma excursão que nós fizemos aqui a esse planeta, vamos passar aqui uma temporada, vamos desenvolver algumas questões, ressarcir, pagar dívidas, né? Vamos conquistar alguns valores morais, intelectuais, e vai chegar um momento que nós vamos ter que retornar à nossa verdadeira pátria,
a nossa verdadeira morada, né? Então, enquanto nós estamos aqui, e se já nós temos esse entendimento, né? Então, realmente, cai aqui no que ela diz, né? Se lutas é porque descobriste que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo. Então, nós estamos no caminho do esforço iluminativo, né? Depois, mais para frente, já no final do capítulo, ela diz assim: é necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estão lutando ao teu lado, em nome do lutador incessante que é Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, embora permanecendo conosco, né? Mesmo com as nossas imperfeições, né? Mesmo com as nossas dificuldades, ele nunca nos abandonou. Mas ela diz aqui, assim, que me chamou bastante a atenção, esse alegremente, né? É necessário lutar em paz alegremente. Quer dizer, nessa busca desse esforço iluminativo, não cabe aí trabalhar contrariado, né? Não, é trabalhar de forma alegre, espontânea, com amor, com dedicação. Esse esforço iluminativo, nós temos que entender que é uma necessidade, né? E não é uma questão de uma imposição, não é uma questão, nós não somos obrigados a nada, nós temos livre-arbítrio, né? Temos opção de escolha. Então, o nosso entendimento faz com que a gente trabalhe com muita alegria no coração. Então, toda atividade que nós nos colocamos, precisamos fazer com alegria, com satisfação, seja lá um trabalho de ordem material, né? Encarar nossa profissão, nossa atividade com muita satisfação, que é uma oportunidade importante, né? O nosso ganha-pão. Quando é um trabalho de ordem espiritual, é uma luta nesse campo, também fazer um trabalho de exposição com muito amor, com muita atenção. Se for aplicar um passe, passar mesmo uma energia, né, para aquela pessoa, né, nos colocar na condição dela, como é que eu gostaria de receber, né, como é que eu gostaria de estar naquela condição. Então, a gente passar mesmo carinho, passar energia, passar sentimento na hora do trabalho, não mecanizar esse trabalho. O passe não pode ser um trabalho mecanizado, estende a mão, abaixa a mão, estende a mão, abaixa a mão. Não, tem que ir amor, tem que ir sentimento, tem que trabalhar. Essa luta tem que ser uma luta com muita vontade, muita determinação, com muita alegria no coração. Quando nós vamos fazer um atendimento fraterno, né, se colocar na condição daquela... Como é que eu gostaria de ser atendido, né? Então, isso essa luta, lutar em paz, alegremente. E ela encerra o capítulo dizendo assim: luta, pois, com entusiasmo, renovando as tuas energias, antes que as exaurindo, para que longos, profícuos e abençoados sejam os teus dias na face da terra, quando terminar a tua oportunidade de serviço e de luta. Porque vai terminar, né? Vai chegar um momento que é momento de voltar. Acabou o curso, acabou, né, as oportunidades, né, de experiências, de evolução, de convivência, né? Nós vamos ter que retornar à verdadeira pátria. Enquanto nós estamos em condições de produzir, seja no trabalho material, espiritual, filantrópico, social, seja no que for, vamos fazer com entusiasmo e encarar essa luta. Sim, é uma luta, mas é uma luta com amor, não uma luta com ódio, com agressividade, com contrariedade. É uma luta no sentido das conquistas intelectuais e morais que precisamos desenvolver em nós, né? Então, eu gostaria, nesse momento, de deixar aberto aos companheiros, aos amigos, né, que possam emitir a sua opinião a respeito deste capítulo, antes de a gente passar para o próximo.
Alguém vai falar? Ô, Júnior, eu posso falar rapidinho então, pessoal? É o seguinte, eu estava falando, diante da luta, né, desde o início eu estou mentalizando, tentando, já fazendo uma conexão, para a Ilma puxar para a gente depois um capítulo dela. Porque ela nos orienta na questão da luta, de ser uma luta já no roteiro contra as nossas próprias imperfeições, né, no rumo da nossa comunhão com o Evangelho, com Deus, né, e não aquela luta do mundo, né, aquela luta que a gente está acostumado a conhecer para ser o primeiro, né, aquela luta, como você diz aí, com violência, para querer as coisas, a prioridade da nossa existência não são as coisas do mundo, não é a luta, não é essa luta, né, e então, eu acho que sobre o capítulo da Ilma, né, eu acho que ela pode depois tentar fazer esse link com a gente, porque essa questão de ser primeiro, né, ser primeiro do mundo e ser primeiro nas coisas espirituais, né, Ilma? Então, eu fiquei fazendo essa conexão aí com esse capítulo de muitos chamados e poucos escolhidos, e ela nos faz esse convite, né, que a luta tem que ser contra nós mesmos, nossas próprias imperfeições. Mas você falou, a nossa matrícula vai acabar, mas o negócio é que a gente fica na recuperação muito tempo, né? A gente volta ainda. Então, a gente não termina definitivo, né? Ô, Fábio, a palavra é sua, você levantou a mão. Seu som está fechado. Deixa eu só abaixar a mão agora aqui, então, peraí. Pronto. É interessante isso aí que ela fala, né, em respeito à luta, né? Essa luta que é uma luta do ponto de vista moral, do ponto de vista ético de cada um, né, nesse autodescobrimento, nessa introspecção. Mas também faz a gente entender um outro lado da situação, né? Ou seja, nós somos espíritos ainda num estágio evolutivo ainda muito pequeno, em que a maior parte ainda não despertou sequer para essa luta ainda, né? Nós estamos ainda na luta das coisas materiais, das coisas físicas. E aí eu estava pensando que como é que vai mudar isso, então, né? Quando é que as pessoas vão despertar para esse quadro, esse lado espiritual, esse lado não material da situação? Eu não sei, é um trecho dela, não sei exatamente aonde está agora, mas um trecho das duas leituras aí, não sei se do Júnior da Ilma, ela dá um caminho para isso aí, né? Que é o processo educativo, ou seja, quando a nossa educação, né, ela privilegiar esse aspecto, né, da vida material como um processo transitório, né, quebrando totalmente aí, assim, esse sentido de acúmulo, de gozo, né, da vida material como uma única forma de felicidade e de adquirir algum tipo de prazer, provavelmente aí é o momento da virada, né? É o momento em que as pessoas vão, através da verdade, através do conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Como ele havia dito Jesus, mas vai ser provavelmente através do processo da educação, em que, despertando o ser humano para as coisas espirituais, ele vai fazer uma virada desse contexto e buscar coisas mais, assim, mais espiritualizadas. De vez em quando, vem um professor, né? A espiritualidade manda um professor, assim, de reforço, vamos assim dizer, para que isso se faça num tempo mais rápido, isso se faça de uma forma mais veloz. E eu me arriscaria a dizer que esse amado professor agora tem o nome de Covid-19, né, que é um professor que está nos ensinando a nos cuidar nos cuidar a nós mesmos para cuidarmos dos outros. Não é uma lição simples, concordam comigo? Não é uma lição fácil, né? Eu tenho que cuidar de mim, abrir mão de comportamentos meus, para que eu possa, através da mudança do meu comportamento, proteger outras pessoas. Não é uma lição simples, não é uma lição banal, é uma lição profunda. E esse professor, não sei que ponto de êxito ele vai sair, mas com certeza algum êxito ele vai trazer aí em larga escala dentro do nosso planeta. Então, nós, nesse momento
obrigados a esse isolamento social, a essa redução do consumo, de exposição, que todas as vidas tiveram, todos os comportamentos tiveram que ser mudados, vai com certeza fazer a gente repensar nesse aspecto. Então, eu queria só trazer esse comentário aí, tá bom, Júnior? Parabéns, Marquinho, também. Eu relaxei aqui bastante, viu, Marquinho? Fica tranquilo aí que você foi muito bem na fita. Tá certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação a respeito? É isso que o Fábio complementou aí muito bem, né, com relação ao Covid. É um momento de luta, né? Todos nós estamos vivendo essa dificuldade e, mediante essa dificuldade, precisamos encarar com a maior serenidade possível, né? Procurar manter a calma, a harmonia, o equilíbrio, buscar a meditação, a prece, né? Para que realmente nós possamos passar por essa experiência. É uma experiência difícil, complexa, né? Pode trazer até lembranças de outras vidas, questões que estão lá no nosso inconsciente, como o medo, a insegurança, a ansiedade, uma série de questões. Então, nós temos que estar gerenciando essa luta o tempo todo, controlando a nossa mente, controlando o nosso pensamento, as nossas conversações a respeito do assunto, né? Para que a gente também não seja instrumento de perturbação a outras pessoas, né? Os nossos comentários podem ser comentários construtivos, harmoniosos, mas também pode ser comentários que vai insuflar ainda mais a insegurança, o medo, o pânico, né? Então, estamos mediante essa luta, como é que nós estamos passando por ela, né? Então, diante dessa luta, que é o tema, né? Diante da luta, como é que nós estamos? Isso nós só vamos poder perceber através de uma autorreflexão, né? Fazer um momento de introspecção, de análise, de tudo aquilo que a gente fala, de tudo aquilo que a gente faz, do nosso comportamento durante este um ano que passou, né? Foi um ano de muita luta. Então, como é que foi? E como é que pode ser a partir de agora? E já até fazendo um gancho para o próximo capítulo, né? Que é arrependimento e reparação. Quer dizer, se mediante as lutas como essa, nós não fomos bem, porque nós fizemos uma reflexão profunda do nosso comportamento, das nossas atitudes, então é momento de se arrepender e procurar a reparação devida. Então, o capítulo seguinte, que é arrependimento e reparação, é por aí, né? Vamos precisar fazer uma análise de quem nós somos. E essa análise é bastante abrangente, né? Precisa ser. Como é que eu sou como filho, como pai, como irmão, como vizinho, como companheiro de trabalho, né? No meu setor de trabalho, na casa espírita que eu frequento, que eu participo, quais são as minhas atitudes? Então, eu preciso fazer uma análise criteriosa daquilo que eu falo, da forma com que eu trato as pessoas, né? Da forma com que eu resolvo as questões que vão surgindo, as lutas que vão aparecendo, para que, a partir dessa análise, se eu vi que acertei, ótimo. Se não, vamos nos arrepender, vamos desenvolver em nós esse sentimento, né? Não é remorso, não é isso. Porque o remorso é remoer, vem de reviver a situação. O remorso traz aprisionamento ao erro do passado. E não é por aí, né? O arrependimento é diferente. O arrependimento ele está dentro da conotação de que, bem, eu fiz uma análise criteriosa da situação, percebi aonde eu errei, né? Tenho a consciência de que errei, agora eu vou propor para mim reparações. Eu vou achar meios de poder corrigir, de não fazer igual, de não errar novamente, né? De acertar a partir de agora. Então, essa é o nosso próximo capítulo, onde a Joana de Anjos coloca aqui.
o arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano, amadurecimento da razão e da emoção. Ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação a outrem. Então, cai naquilo que nós colocamos, né? Ele nasce a partir da análise do erro. Pô, mas se nós não paramos para nos analisar, como é que nós vamos nos arrepender? Como é que nós vamos nos propor a reparação? Então, a gente precisa analisar, a gente precisa fazer, né, esse conhece-te a ti mesmo, essa introspecção. Por quê? Muitas das vezes, nós somos arrogantes e não percebemos. Somos vaidosos e não percebemos, né? Tratamos as pessoas com rispidez e não nos damos conta disso. Então, nós precisamos analisar, precisamos ver como é que realmente nós somos, né? Nos projetar para essa situação. E aí nós vamos conseguir uma análise sincero, honesto, né? Nosso comportamento, da nossa maneira de ser e tudo mais. E a partir daí, com essa análise, né, da razão, como ela coloca, a análise do erro, né, nós vamos propor mudanças. Depois, mais para frente, nesse mesmo capítulo, tem um parágrafo que ele diz assim: à medida que o discernimento propele o ser à visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. Está vendo? Então, o arrependimento ele vai surgir, o arrependimento sincero, né? É quando a pessoa realmente ela está consciente do erro, ela está consciente que aquilo está na contramão das leis universais, das leis que regem o universo, das leis morais, né? Nós temos a consciência e aí, a partir daí, brota dentro de nós esse sentimento, né? De uma necessidade de repará-lo, necessidade de fazer diferente a partir daquele momento, né? Então, é interessante essa passagem de Joana aqui, esse parágrafo. E mais para frente, ela também diz assim, ó, somente através da meditação diária dos atos praticados é que o indivíduo se pode recatar das ações infelizes e, quando algum ocorrer, de imediato, dando-se conta e arrepender-se, logo se põe a repará-la, impedindo que as labaredas do ódio devorem as possibilidades de reharmonização interior, né? Então, eu achei interessante quando ela diz assim, através de uma meditação diária. Nós fazemos essa meditação diária, né? É uma pergunta que a gente precisa responder. Será que nós fazemos essa meditação, essa análise? E como é que eu fui hoje? Como é que foi meu comportamento? Como é que foi meu dia? Né? E quando a gente faz isso, sinceramente, com honestidade, né? E a gente se depara com cada coisa, e a gente, nossa, por que eu fui falar isso? Por que eu fiz dessa forma? Eu poderia ter feito diferente aqui, eu poderia ter feito diferente ali, né? Mas isso é um conflito positivo, né? É um conflito construtivo, não é aquele conflito de deixar a gente com angústia, amargurado, não. É a percepção, né? Nós somos imperfeitos, somos criaturas sujeitas ao erro mesmo. Vamos errar, precisamos ter consciência disso. Nós vamos cometer ainda muitos erros, muitos mesmo, porque nós não temos grandes conquistas morais. Não temos. Quem de nós pode dizer que já conquistou aí a paciência, né? A tolerância, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas? Quem de nós pode dizer assim, eu já perdoo, né? E já tem desenvolvido a caridade? Quem de nós pode dizer isso? Nós não temos, né? Muitas das vezes nós fazemos julgamentos precipitados do comportamento das pessoas, não é isso? Então,
Então, nós precisamos ter essa consciência, e quando nós fazemos essa meditação diária, com essa reflexão, nós vamos se dar conta de uma série de questões que precisam ser mudadas em nós. Olha que maravilha, quando a gente percebe, né? Quando a gente se depara com a nossa própria realidade, nossa, eu fui arrogante ali, eu fui prepotente ali, né? A gente se depara com a própria realidade e propõe a si mesmo, vou procurar fazer diferente, vou tentar fazer diferente, vou procurar falar diferente com aquela funcionária, com aquele funcionário, com aquele colega, com aquele vizinho. Eu que passo por ele, não dou um bom dia, eu vou me esforçar. Pelo menos vou começar balançando a cabeça. Depois a gente vai, solta lá um bom dia, ainda meio fraquinho, bem baixinho, né? E nós vamos desenvolvendo isso, e uma hora a gente vai falar bom dia, com energia, com alegria, com amor. É isso aí, esse é o caminho. Nós temos que, né, desenvolver esses valores em nós, né? De mais para frente, ela diz assim, ó, renova-te no bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos, propiciando-te uma vida harmônica, uma caminhada saudável. Todavia, se caíres, examina a gravidade do erro, arrepende-te e repara-o junto àquele a quem magoaste ou esqueceste de amar. Olha, ou esqueceste de amar, né? Gente, esse capítulo é lindo, viu? Aliás, os dois. O livro, né? Esse livro, Desperte e Seja Feliz, é um livro bonito, né? Vale a pena, um livro gostoso de ler, né? E encerra aqui dizendo, o arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Então, o arrependimento é luz na consciência, a gente perceber realmente quem nós somos, os erros cometidos, e a partir daí, né, colocar o dever em ação através da reparação, da maneira que for possível, né, a gente tentar corrigir, tentar reparar, acertar os passos, né? É isso aí. É por isso que nós estamos aqui nesse curso chamado Terra, né? Gostaria de abrir novamente, agora para o encerramento já da nossa parte, algum comentário, né, alguma questão. Temos à vontade. Muito bonito esses 2 capítulos desse livro, né, Júnior? E aí você comentando, né, da fala da mentora Joana de Ângeles, me veio à cabeça a passagem de Santo Agostinho, né, em que ele nos pede para que possamos fazer essa avaliação diariamente, à noite, ao nos deitarmos, refletirmos como foi o nosso dia, o que fizemos, né, se estamos de acordo com as nossas condutas ou não, e o que podemos fazer para que no próximo dia reparemos os nossos erros, né? Então, com a avaliação diária, todos os dias, à noite, a gente parar e pensar, né? Como que foi o meu dia, o que eu fiz, o que eu posso melhorar, que atitude eu tive que não foi condizente, né? E essa avaliação que ela nos pede é justamente a avaliação que o Santo Agostinho também. Nós estamos aí nesse processo evolutivo, vamos ainda errar muito, mas nós já temos o despertar da consciência, de pelo menos nos questionarmos, né, o que fizemos, como podemos agir de forma diferente e nos esforçarmos para que possamos a cada dia melhorarmos um pouco mais. É questão de trabalho, de esforço, né, esse arrependimento e essa reparação vem com o esforço diário de todos os dias. Com certeza. Muito bom. É engraçado, Júnior, que os 2 capítulos, eles casam, né? Porque essa luta do capítulo anterior é justamente a nossa luta interna, né? De autoconhecimento, de autoaprimoramento. É importante que a gente tenha em mente também que a gente não pode resvalar para a culpa, né? Então, existe aí, às vezes, um limbo muito, muito fino, muito sutil, né? Entre o arrependimento e a culpa.
E a culpa acaba sendo uma das doenças espirituais mais graves que nós temos, né? Porque aprisiona realmente a pessoa, ela não consegue sair desse processo muito doloroso de culpa, né? E acaba não caminhando, né? Adiante, Paralisando, né? paralisando. Verdade, muito bom, Cid. Isso mesmo. Né? Nós estamos aí nessa caminhada, né? Precisamos aproveitar esses momentos de reflexões que nós estamos tendo aqui. É tão bom, né, para que a gente possa fazer essa análise, refletir realmente sobre esses conceitos, sobre as nossas vidas, né? Aquilo que a Poliana também colocou a respeito da passagem de Santo Agostinho. Isso é muito importante. Nós precisamos, nós que somos estudiosos da doutrina, nós precisamos fazer essa tarefa. Né? Mais alguém? Tudo bem, então? Sim. Eu acho que esses 2 capítulos eu concordo que casaram de uma forma fantástica, né? E uma coisa que talvez nos dê um sentido diferente é que quando se fala em luta, traz um sentido pejorativo, né? Traz uma coisa assim de amargura, né? Mas ela inicia o capítulo anterior, Júnior, dizendo que a luta são desafios abençoados, né? Que a lei do progresso, a divina lei do progresso nos proporcionou, né? E fecha nesse segundo capítulo, mostrando que luta é essa, né? Que são os nossos desafios, os nossos desafios internos, né? E é importante também, fazendo aí complementando o que a Cíntia disse a respeito da culpa, a Joana também ela nos traz que é importante sim o arrependimento, que esse arrependimento vem com a tomada de lucidez, tomada de consciência, a lucidez dos nossos atos perante o nosso amadurecimento psicológico e a nossa aquisição de valores elevados, né? E que, se ao invés do arrependimento nós formos tomados pelo remorso, aí sim nós vamos ficar paralisados, aí não haverá uma ação reparadora. Então, verdade. É importante ter isso em mente, que a culpa ela paralisa. Então, devemos sim usar as experiências do passado, não vamos chamar de erros, né, mas vamos chamar das experiências, as experiências anteriores, como uma forma de avaliar aquilo que está certo ou está errado diante do nosso amadurecimento, né? E como bem disse a Poliana, né, nessa passagem de Santo Agostinho, onde ele pede que se tome o balanço diário antes de dormir, né, que é para isso, a gente realmente avalie as nossas ações, as nossas atitudes e, mais importante, o que é que eu posso fazer para melhorar. Verdade. Aí a reparação. Verdade. E à medida que nós vamos ampliando nosso processo de conscientização, nós vamos sendo mais criteriosos conosco, né? Com a gente mesmo, né? Vamos ficando cada vez mais criteriosos com relação àquilo que precisa mudar. Por enquanto, a gente ainda está achando que a gente é até bonzinho, né? Eu sou até bonzinho, sou até mais ou menos, né? E aí, à medida que a gente vai ampliando nosso entendimento, realmente, nós vamos vendo, né, que nós estamos distante, mas tão distante de ser esse bonzinho que a gente achava que era, né? Então, a gente vai ficando mais criterioso, né, com a nossa análise. Mas é isso, gente. Muito bom esse momento que nós passamos aqui de reflexão e já vamos aqui passando a palavra à nossa irmã, que vai dar sequência, nossa irmã. Olá, então a todos, né, que estão participando do estudo aqui conosco, uma ótima noite, e gratidão aí, né, primeiramente, Marquinho, criando um clima para que a gente possa iniciar nossos estudos, ao Júnior, que já trouxe aí, né, algumas reflexões do livro aí da Joana, que fala sobre a luta, né, é a nossa luta diária, né, do autoconhecimento e do autoaprimoramento. E dando sequência, então, nós vamos falar do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, o capítulo 25, Convidados e Aceitos. E este capítulo, ele remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, que seria o capítulo 18, e que é uma passagem, né, que vai falar da parábola do festim das bodas, que está em Mateus,
capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, só para que a gente, como diz o Júnior, é importante a gente ler os títulos para começar a ter uma compreensão maior do capítulo. Eu iniciaria falando sobre a parábola do festim das bodas. Então, Jesus, através de mais uma parábola, né, ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a um homem-rei que fez as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. E, na sequência, ele encaminha novamente os servos, né, para que fosse feito, renovado o convite, e quem o recebeu estava afeito aos seus afazeres, e além de recusar o convite, maltrataram e mataram os servos. Mas a ceia já estava preparada, né, a festa já estava preparada, e assim esse rei enviou novamente, né, os seus servos para que trouxessem aqueles a quem encontrassem, bons ou maus, para que participassem, né, dessa ceia. E entrando depois o rei para ver o que estavam à mesa, e viu um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei a seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, inicialmente, antes até da gente entrar aqui no capítulo e das colocações de Joana, vamos, né, refletir um pouquinho. Nós, a que grupo de pessoas nós nos identificamos? Nós somos aqueles primeiros que não quiseram nem saber das bodas? Somos o segundo grupo que, além de rechaçar o convite, matamos os servos, né, que vinham trazer o convite do Senhor? Ou somos aquele terceiro que aceitamos o convite e estamos sentados à mesa? Que já ouvimos a palavra do Cristo, que identificamos como sendo filho de Deus, e estamos sentados à mesa. Mas nós já temos a veste nupcial? O que significa participar, né, desse banquete? Joana vem nos dizer que esse banquete é quando a gente desenvolve o reino de Deus dentro de nós mesmos. E como que a gente consegue adquirir essa veste, construir essa veste? Porque é bem claro, né? Aquele que não tem a veste vai ser lançado, aonde haverá choro e ranger de dentes. E a gente vai entender o quê? São todas as encarnações e reencarnações que nós vamos ter, onde haverá choro, sofrimento, até que a gente consiga identificar, nos identificar com as mensagens do Cristo, e vamos desenvolver, então, aí, os nossos potenciais, e essa veste significa esses potenciais desabrochando, desabrochados, para que esse reino de amor, de felicidade, de tranquilidade esteja conosco. Então, como que a gente desenvolve isso? Como que a gente compreende a palavra do Cristo? E aí eu vou buscar, dentro da obra da Joana também, alguma coisa que fala de consciência. O que é esse despertar da consciência? O que é consciência? Né? Que também está muito atrelado aos estudos que o Júnior trouxe, aos questionamentos aí do Fábio, né? Como é que a pessoa consegue, né, Fábio, através de um bom professor,
Com certeza. Mas será que tem algo a mais? Eu posso ter um bom professor, mas como que eu lido com essa lição? Como é que eu introjeto isso e faço com que isso venha fazer parte do meu aprendizado e principalmente do meu comportamento, né? Então, eu fui buscar no livro O Ser Consciente, e aí eu vou, assim, é pouca, vamos dizer assim, as informações, né, eu não vou me estender muito, senão a gente vai sair do tema principal, mas eu queria compartilhar com vocês alguns slides que vai falar um pouquinho, né, dessa consciência que a Joana traz. Então, ela veio, né, buscar de um trabalho, né, de um bioquímico chamado Robert de Hope, que formulou as bases e paradigmas da psicologia criativa. E ele se inspirou nas experiências de Gurdjieff, perdão, não está bem pronunciado, mas é alguma coisa parecida com isso, que era um psicólogo russo, tá? Então, no livro, né, O Ser Consciente, no capítulo Silêncio Interior, no item O Essencial. Então, segundo De Hope, ele traz para a gente, né, uma proposta para que a gente consiga identificar um pouquinho quais são os níveis de consciência. E ele colocou isso em 5 etapas. A primeira etapa, inclusive isso é do Gurdjieff, que é o sono sem sonhos. O que significa isso? São aquelas pessoas onde apenas os fenômenos orgânicos, automáticos, se exteriorizam, assim mesmo sem o conhecimento da consciência, tais como respiração, digestão, a reprodução e a circulação sanguínea, qual anestesiado, sem ação lúcida da vontade. E aí, explicando um pouquinho, né? É como se tivesse anestesiada. Essa pessoa, nessa situação, ela não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência. E a ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento dos instintos aos pródromos da razão. O seguinte, não muito diferente, já seria o sono com sonhos. Então, essa pessoa, ela libera os clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, os pesadelos, os pavores, para os da libido, ação dos estímulos sexuais e os reveladores que dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso. O terceiro, ele já chama de sono acordado, onde a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial, ao autoencontro e à realização total. Nesse caso, a percepção de que os clichês já não conduzem à verdadeira felicidade, mas já se questiona o que seria felicidade? Quais seriam as coisas que de fato me fazem feliz? E como saber o que me faz feliz sem saber quem sou eu? Então, nos primeiros, e olha, que é interessante, né, que ele vem falando do sono. Existem algumas passagens que falam, né, desperta-te, né, acorda. Então, o homem, né, nos seus primórdios, ele apenas era movido pelos instintos. Todas as suas funções eram quase que automáticas. No segundo momento, ele já tem uma pequena percepção, é o sono, né, com sonhos. Ele tem uma pequena percepção, uma pequena consciência, alguma coisa já se move dentro dele.
Mas é só no sono acordado é que a pessoa começa a despertar. E aí, aquilo que era rotina, né? Aquilo que a própria sociedade lhe impunha, como ser materialista, adquirir bens, buscar apenas os prazeres efêmeros, aquilo já não satisfaz mais. Então, às vezes, até respondendo um pouquinho daquele questionamento do Fábio, é quando aquilo que nos move no dia a dia já não nos satisfaz mais, já começa a haver dentro de nós um vazio existencial. Aí nós estamos prontos para mudar de patamar, para a gente buscar alguma coisa que já nos impele a um movimento onde eu vou desenvolvendo já os nossos potenciais, colocar a nossa vontade e a nossa percepção para entender quem sou, de onde vim, para onde vou, que é um questionamento, né, filosófico aí, que vem junto com a humanidade. Passando para o quarto, ele vem falar da transcendência do eu, a identificação consigo mesmo, com a conseguinte liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, ser real objetivo psicológico existencial. Então, nesse momento, essa transcendência do eu é a percepção do espírito imortal, em que ele traz, né, uma roupagem material, mas a sua origem, né, é espiritual, e ele começa, esse eu profundo, é onde a gente identifica o self, é o todo, mas nesse sentido já consegue um equilíbrio dentro das leis divinas. E aqui, né, só para a gente entender um pouquinho mais, esse comportamento diário começa a se alinhar com o entendimento de quem sou e do que seja a verdadeira felicidade. E os conflitos interiores começam a perder força. Então, já é a essência do espírito, já desenvolvido os seus potenciais, em que ele já dá um norte para a sua existência, buscando no amor divino, na sua ligação, na sua sintonia com Deus, a identidade dele, desse eu, que é o eu, origem divina e que caminha para a perfeição, perfeição relativa. E no último, que seria a consciência cósmica, né? Que é a superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afligentes, permite a iluminação e vinculação com a consciência cósmica. Então, esse exemplo, né, de um ser que tem essa consciência cósmica é a do Jesus, que ele já passou, né, por todas as etapas e nos traz essa colocação, né? Eu e o Pai somos, né? Vivemos, eu vivo no Pai e o Pai vive em mim, né? Então, somente os grandes mestres e guias da humanidade, em razão de suas conquistas pretéritas, logram conscientemente e com frequência esse nível de libertação cósmica. É o nível de consciência que exige treinamento, cuidados, sacrifício pessoal, abnegação extremada, critério de objetivo e o morte na vida. A morte da matéria, né? Para viver a essência espiritual. E, completando e finalizando, né, a apresentação dos slides, a gente entende o seguinte, que a compreensão dos níveis de consciência colabora com a caridade no sentido da indulgência, doçura com as faltas alheias, do perdão das ofensas, visto a inconsciência de cada um, e até mesmo com auto-perdão,
a nossa consciência presente e pretérita. Então, essa pequena colocação, né, para a gente falar de consciência, e aí entender, né, talvez compreender um pouquinho do que a Joana agora vem colocar nesse capítulo, né, quando ela vai falar da porta estreita, quando o Marquinho começou a falar lá dos primeiros e dos últimos, né? Então, enquanto nós estamos presos às convenções sociais, quando nós entendemos, né, que quem que está no topo da hierarquia social são aqueles bem-sucedidos, mas sucedidos de que forma, né? Então, se eles não tiverem desenvolvido a moral cristã, na sociedade eles vão ser os primeiros, mas diante, né, do que nós estamos estudando, para que a gente possa realizar o reino dos céus internamente, onde flui o bem-estar e tem dilatados os horizontes das percepções extracorpóreas, nós temos que buscar a porta estreita. O que é essa porta estreita, né? É a porta do autoconhecimento, das escolhas que fazemos conscientemente, dos valores que precisamos desenvolver, das lutas, né, trazidas aí pelo estudo anterior. Então, eu queria dar uma paradinha agora para que, né, a gente pudesse ouvir aí, né, dos demais as suas colocações para contribuir, né, com esse início aí do estudo desse capítulo. Júnior, o seu áudio está mudo, o Júnior. Então, nós fazemos... Obrigado, irmã. Nós fazemos essa comparação dessas vestes também ao nosso perispírito, né? As condições, e nós não temos como enganar como é que é a veste do perispírito. Aqui nós temos um cartão de identidade, um número, né, que nos identifica, um título, né? Mas, no plano espiritual, a nossa identidade é a nossa veste nupcial, é o nosso corpo perispiritual, né? A nossa condição obscurecida ou luminosa, né? E se ela for escurecida, nós vamos ser colocado, né? Naturalmente, nós nos projetamos para regiões onde há choro e ranger de dentes, mas isso é fruto das nossas escolhas, né? Porque a nossa veste nupcial, o nosso corpo perispiritual, a nossa aparência espiritual é compatível com essas regiões. Isso não é castigo, não. Deus não está castigando, nos colocando nessas regiões, não. Nós é que nos projetamos para essas regiões mediante as escolhas que fizemos. Então, a nossa veste tem essas características pela nossa maneira de ser, de pensar, de agir, de viver, adquiriu essas condições, e aí nós nos projetamos para essas regiões de sofrimento, né? Então, essas escolhas, nós precisamos ter muita consciência. Você colocou, né? Quando você estava colocando ali o número 1, o número 2, o número 3, eu estava me encaixando, procurando me encaixar aonde é que eu estou ali nessa situação, né? E vi que estou muito longe do quinto passo, né? Da quinta situação lá, né? Estamos bastante longe, mas a gente tem que trabalhar nessa direção, nós temos que desenvolver esses valores, né? Precisamos. Eu acredito que uma citação também do Evangelho, que é despertas, ó tu que dormes, tem muito a ver com esses níveis de consciência apresentados, né? E eu concordo com você, Júnior, é difícil a gente olhar toda essa lista e falar assim, onde que eu estou, né? Eu acho que é melhor não arriscar dizer onde a gente está, até por uma pressão aí maior, né, de achar que está no nível superior. Mas esse sono, desperta tu que dormes, tem a ver com o nível de consciência do qual o ser está localizado e também com o seu estudo.
que para que haja o arrependimento, para que o ser humano, o indivíduo, ele possa fazer até um balanço de como foi seu dia e reconhecer as suas inadequações, a sua falta de valores, ele precisa, sim, galgar no seu dia a dia, subir um degrauzinho ali desses níveis de consciência, né? E essa é a verdadeira luta, né? Então, às vezes, essa palavra luta, como eu disse, pode soar mal, né? Porque sempre lembra aí de dissensões, brigas, guerras, revoluções, e, na verdade, não é isso. Essa luta, ela é interna, né? E bem dito também lá no início do capítulo por você, que vamos ler o que a Joana quer dizer. E ela começa esse capítulo dizendo que, assim, toda a mensagem de Jesus é um confronto com o existente no mundo. O seu subjetivismo é objetivo e real. Então, trazer à luz todo esse estudo do Evangelho, concatenando aí com o estudo da psicologia, com o estudo de Kardec, ele nos traz luz, nos joga luz sobre a nossa, de como deve ser a nossa trajetória, né? E parabéns aí pela apresentação dos estudos dos níveis de consciência, que eu acho que isso é fundamental para que a gente possa dar o verdadeiro balanço do nosso dia a dia. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Bem, eu queria agora buscar do livro, né, dos Espíritos, duas perguntas aqui, né, para nos ajudar mais um pouquinho aí. Então, na questão 189, faça a pergunta: desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude das suas faculdades? E a resposta: não. O espírito, assim como o homem, tem também sua infância. Na origem, os espíritos têm somente uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então, isso, né, aquele estudo, né, que a gente trouxe aí do De Hoop, onde fala, né, dos primeiros níveis de sono, Kardec já nos trazia isso, e dizendo que é um processo, né? Então, nós temos que nos aceitar o nível, o estágio que estamos, sabendo que podemos galgar níveis maiores, que isso vai depender do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa autoiluminação, da nossa reflexão, da aceitação, né, de olhar para nós, fazer todos os dias, né, a gente poder ter coragem de refletir sobre o que fizemos, as nossas atitudes, porque isso exige muita coragem, né? De nos defrontarmos com a nossa realidade, mas com o intuito de buscar nos conhecer melhor para fazer as mudanças necessárias, né? E aí, continuando, a questão 192, a pergunta vem: pode-se, na vida atual, por efeito de uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se um espírito puro, sem passar por graus intermediários? E a resposta é: não. Porque o que para o homem parece perfeito está longe da perfeição. Existem qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporte a perfeição de sua natureza terrestre, mas não é a perfeição absoluta. E aí, continuando, só vou pegar o trecho final agora da resposta, né? Ele fala: aliás, o espírito deve avançar em ciência e moralidade. Se progrediu apenas num deles, é preciso que progrida no outro, para atingir o alto da escala.
Porém, quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos longas e difíceis serão as provas futuras. Então, nos traz um alento, né? Porque a gente sabe que tudo faz parte de um processo, de uma lei, em que o nosso progresso ele vai sendo sedimentado aos poucos. A capacidade de entender a perfeição, ela não existe, né? Pelo menos, creio eu, para a nossa faixa, eu me incluo nessa, né? De que nós não temos sequer a consciência do que é a perfeição. Se a gente não sabe, não tem a consciência do que é, né, certamente não conseguimos atingi-la. Mas então, isso vem nos ajudar a criar novos ânimos, porque é através do estudo, da compreensão, da percepção, é que a gente vai desenvolvendo os mecanismos para este autoaperfeiçoamento. E aí, a Joana, né, nesse capítulo, ela vem colocar que, à medida que se robustece emocionalmente, mais desafiadores se tornam os combates, porque se transfere para o campo íntimo, onde permanecem as heranças do processo de evolução já conquistada. E aí a gente vai, e mediante a identificação com os objetivos que deseja alcançar, auto-ilumina-se e recorrendo à oração, que é fonte inexaurível de energia, abastece-se e renova-se sem cessar, de modo a triunfar sobre as dificuldades que já não lhe obstaculizam o passo. Aqueles, portanto, que no mundo são tidos como ultrapassados, ingênuos, não credores da consideração mentirosa do convívio social doentio, são os últimos, apesar disso, perfeitamente integrados nos objetivos superiores da vida, tornando-se os primeiros no reino dos céus. Então, a Joana aqui vem, né, nos exortar a essa autoconhecimento, a essa autoiluminação, para que a gente consiga chegar a esse banquete e ter a veste nupcial, esse perispírito, né, assim como o Júnior falou, que ele é a expressão do nosso psiquismo, daquilo que o espírito já conseguiu avançar moralmente, né? Porque não existem mentiras, né? Enquanto encarnados, nós vivemos muitas vezes uma vida de ilusões, uma vida do parecer, mas o perispírito é o ser, né? O ser que demonstra as suas conquistas através da sua veste. Então, está aqui, né, o convite, né, de Jesus, através dessa parábola, e de Joana, para que a gente possa refletir, e mostrando-nos, né, o caminho para que a gente possa participar desse banquete. Então, abro agora aí, né, para os demais, para a gente, né, refletir um pouquinho, ouvir a opinião de cada um, para que possa, né, enriquecer esse capítulo que é tão rico, tão bonito e tão profundo. Marquinhos, você que gosta aí de compartilhar. Eu tenho uma parte do capítulo, é porque o livro está com a Cíntia ali, que eu gostei, que ela fala da gente observar da alegria de servir, né? Porque realmente nós rumamos para a finalidade, né, de conseguir a veste que vai refletir o nosso psiquismo, como diz o Júnior. Mas a finalidade em si não é esse crescimento de buscar só estar iluminado, né? Mas ela tem uma parte ali que ela fala isso,
da gente se atentar com o próprio ato de servir, de que o pagamento é a alegria de servir, sabe? Ela é um negócio, é difícil isso, né? Porque é como se você não tivesse interesse pessoal nem no seu próprio progresso, mas você simplesmente estar alegre de estar servindo na obra do Senhor, né? Eu não estou lembrando agora exatamente a palavra que ela usou, mas eu achei interessante isso, da gente ficar atento, né, e desenvolver isso, porque é um processo, como você disse, né? O despertar da consciência é um processo, e essa alegria de servir certamente vem junto com esse processo, né? Coisa que a gente tem que trabalhar. Cíntia, quiser comentar? Eu me lembrei da historinha que nós ouvimos hoje no Evangelho no Lar, né? As crianças sempre gostam das historinhas, né? Tem uma historinha do Nego Lúcio. Então, eram 3 irmãos, né? 3 irmãos muito justos, tementes a Deus, né? Um deles era industriário, ele tinha uma indústria de algodão. O segundo era um juiz. E o terceiro, ele era um paralítico. Então, os 3 eram bons, né? Os 2 primeiros, o industriário e o juiz, eles eram ricos e deram, né, ali para aquela sociedade, para aquela comunidade, muito, né, do que eles tinham, da sua inteligência, do seu dinheiro, né, das suas possibilidades. E o irmão, que era paralítico, ele não tinha condições de trabalhar, ele tinha uma capacidade intelectual diminuída, mas tinha uma servidora na casa dele que ajudava na limpeza, e ele começou a orar por ela, conversar com ela, os problemas dela e tudo. E essa servidora, ela se sentiu muito amada, muito acolhida, e começou a trazer outras pessoas, né, para serem acolhidas ali por aquele homem. Eles faziam preces, se ajudavam, conversavam, né, e aí, no final da historinha, os 3 desencarnam, né, e vão fazer aquela balança do que pesou mais, né? Então, o anjo que os recebeu disse que para os 2 estava grande, né? Assim, a balança, né? Muito eles tinham recebido e muito eles tinham doado. Mas aquele irmão que tinha dado do seu tempo, dos seus sentimentos, de si mesmo, e ele não levava nada com ele levava só um livrinho. E quando aquele livrinho abriu, aquilo explodiu de luz, né? De uma maneira que o anjo falou: nossa, a sua morada é muito acima, né? O seu lugar não é aqui. Então, nos mostra realmente essa questão dos convidados e dos aceitos, né? Porque as pequenas coisas, às vezes, são grandes oportunidades que a gente não vê, né? Ela fala aqui que nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Muitas vezes a pessoa vem conversar com a gente, vem pedir uma ajuda, e a gente não enxerga aquela possibilidade de dar também dos nossos sentimentos, né? De dar um pouco da gente, não só do que é material, né? Então, é um pouco disso. Mais alguém? Eu acho, Cíntia, que essa sua colocação ela é perfeita, no sentido de que aqui fala, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e às vezes quantas oportunidades nós temos, né, quantos chamados nós recebemos e quão pouco nós atendemos, né? Muito bom, Ilma. Obrigado pelo estudo, Júnior. Muito obrigado. Foi muito bom. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa aí. Excelente estudo hoje, viu? Muito bom. Parabéns a todos. Parabéns, Marquinhos, a Ilma, Júnior, foram excelentes. Muito bom. Parabéns, gente. Obrigado. Com certeza. Vocês vão nos fazer refletir durante semanas sobre o estágio de consciência ou de sono profundo que cada um de nós se encontra. E eu acho que só isso já é bastante importante para que a gente possa caminhar, né? E o Marquinho aí, conseguir relaxar aqui foi muito bom, viu, Marquinho? Bem, eu não cheguei ainda no nível de serenidade da Ilma, da Poliana, do Flávio, né? Mas aí vocês relevem, né? Obrigado também a todos pela oportunidade de
estar juntos, trocando ideias a respeito das obras de Joana de Ângeles. Muito obrigado. Bom. Beleza, Parabéns pessoal. a todos e gratidão pelo estudo de hoje. Tenham todos uma ótima semana. Ótima semana para vocês, gente. Obrigada. Todos também. Ótima semana, um bom fim de domingo para todos aí. Muita paz, muita reflexão. Que Deus ampare e ilumine a todos, na verdade. E a todos que nos estão ouvindo aí de alguma forma aí, nos prestigiando aí segundas-feiras à noite aí, que também possam refletir sobre tudo isso aí e fazerem da semana uma semana gloriosa. Muita paz. Mensagens de Joana, e que ele possa, né, nos amparar para que prossigamos com coragem, fé e esperança para a nossa autoiluminação e para que possamos, né, compartilhar com os demais os nossos aprendizados, mas acima de tudo, que nós possamos incorporar esses conhecimentos no nosso dia a dia, nas nossas experiências, e que sejamos, né, através da nossa conduta, esse evangelho que precisa ser difundido a todos que convivem conosco. Então, muita paz, muita luz, que as bênçãos de Jesus, né, de Deus nosso Pai, estejam conosco agora e sempre, por toda a semana. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos. Seja. Ótima semana.